Olá, vamos dar sequência aos nossos vídeos Transformação para um Viver Melhor. Eu estou aqui em Birigui, São Paulo, uma cidade distante da capital, 550 km, bem próximo da nossa maravilhosa Araçatuba, questão de 12 km. E hoje eu vou falar um pouco sobre a mente, como ela funciona e como remover registros negativos em termos de emoções. A mente, ela registra o positivo e o negativo. Tudo aquilo que a senso-percepção absorve, a mente registra. A mente registra. Imagine você uma plantação de milho, soja, amendoim, algodão. Para que haja plantação, primeiramente nós vamos tombar a terra, gradeá-la e depois semear as sementes. Com a irrigação ou com a chuva, nascem as sementes germinam, só que com a plantação vai nascer também o mato, o carrapicho. E para termos uma colheita abundante, temos que carpir os carrapichos, os espinhos, o mato. A mente é semelhante à plantação de milho, de arroz, feijão, de algodão, amendoim, soja e tal. Ela absorve o bom e o ruim. O ruim, no caso, é o mato, é o carrapicho. Num trabalho clínico, num trabalho de hipnologia clínica e fascinação, nós removemos esse carrapicho da mente. Nós tiramos aquelas emoções de sofrimento. E aí fica a mente limpa, com as memórias, mas sem a emoção negativa. E aí a colheita também é farta, assim como a plantação. O ser humano, de modo geral, ele mesmo se adoece. De que forma? Nós colocamos em nós emoções de sofrimento, e essas emoções vão nos adoecer ao longo do tempo. Então o ser humano, ele se adoece. Nós que nós nascemos, nós vamos morrer, sem dúvida, a árvore também morre. Mas nós é que colocamos algo no sentido de emoção, de sentires, e nos adoecemos em função disto. Os negativos. Quando você coloca, por exemplo, uma fala para um bebê que está lá no útero, para um embrião que está lá no útero, que vai ser olha, eu quero que seja um menino. Se não for menino, eu não quero. Quero que seja um menino. Se não for menino, eu não quero. Esse embrião depois vai nascer, o bebê vai nascer, vai crescendo, vai desenvolvendo, e de repente esse menino é uma menina, e na mente daquela menina está registrado que é um bebê homem, que é um menino. E aí a tendência é esta menininha gostar de menina, criar uma ansiedade alta, engordar, partir para o mundo das drogas, se sentir rejeitada, e namorar uma outra menina. O contrário também é verdadeiro. Às vezes tem um menino lá dentro do útero e alguém chega e fala: eu quero que seja uma menina. A tendência é esse menino depois nascer, desenvolver e gostar de quem? Gostar de menino. Ou gostar de menino ou de menina. Ser um bissexual. Isso eu estou falando baseado em atendimentos clínicos. Lógico que existe a genética, que existe hormônios, mas é minoria. A maior parte, baseado nos casos, nos atendimentos, a homossexualidade tem tudo a ver com as nossas falas, com as nossas rejeições. E aí, um trabalho clínico, usando técnicas de hipnologia clínica e fascinação, você reverte isso quando a pessoa quer e autoriza. Por exemplo,
Vem aqui para mim uma pessoa bissexual e fala, olha, homem no caso, quero gostar só de mulher. Tem como você me ajudar, José? Aí ele não está trabalhando no sentido desta pessoa gostar, ter atração só por mulher e afastar o desejo, a atração por homens no decorrer das sessões. Isso vai acontecer. E muitas das vezes a pessoa está vindo aqui já usando drogas, já lá no fundo do poço, e com algumas sessões ela reverte isso. Isso é atendimento clínico, não é nem uma teoria, é prática clínica. Vários e vários casos assim. Então, há como reverter, inclusive, a homossexualidade. Então, as nossas falas, aquilo que a mente registra, ela vai buscar. A mente, ela é energia. É como se fosse um imã. Ela atrai o que está dentro dela. O positivo e o negativo. Tudo que está dentro da mente, ela vai atrair. Por exemplo, de repente você tem aqui uma menina que o pai é alcoólatra, ou usuário de drogas, ou com psicopatia, por exemplo, e aí esse corpo, essa mente, esse ser, está habituado a sofrer em função dos maus tratos do pai, entendeu? Está acostumado a sofrer. O que acontece normalmente, com raríssimas exceções? Esta mente feminina, da menina, ela vai atrair alguém com grande probabilidade que dê sequência, dê continuidade àquele sofrimento que ela já vive em casa. E assim pode acontecer também com o menino, certo? Pode acontecer com o menino. Então a mente atrai aquilo que está dentro dela, bom ou ruim. Ela costuma dar sequência naquilo que ela já conhece. Nós também revertemos isso no trabalho de hipnologia clínica e fascinação. Um outro detalhe importante. Muitas pessoas me procuram, homem e mulher, com dificuldades nos relacionamentos íntimos. Por exemplo, homem com dificuldade de ter ereção, de se relacionar com a sua esposa, no campo da intimidade. E aí nós revertemos isso trabalhando aquilo que a pessoa quer com implantes mentais, com frases e com ganho para a mente. Fazemos isso em algumas sessões e reverte o quadro. No caso da mulher também é possível e fazemos isso constantemente. Então, a mente atrai o que está dentro dela, positivo ou negativo. E voltando ao mesmo assunto que eu disse de início, nós é que nos adoecemos com as nossas falas, com nossas atitudes, com os nossos gestos, com as nossas crenças, com os nossos comportamentos. Vou dizer um exemplo ou dois exemplos como isso acontece. Imagina você, uma criança com 10 anos, que chega para mim e fala assim: doutor, dentro de mim há uma briga entre Jesus e o diabo. Jesus e o diabo. Essa criança não está indo mal na escola, essa criança não está dormindo, está se alimentando mal e está tomando medicação forte. E aí, como reverter isso? Eu vou trabalhar a criança no sentido de seguir só um caminho. O caminho, no caso de Jesus, de Deus, se ela acredita, e vou afastar dela, colocando e levando a entender que o diabo ainda existe. O diabo é a criação do homem, é colocado para nos amedrontar, nos colocar medo, e aí seguir dois caminhos nos adoece. Então aí a criança vai entender, vai se conscientizar, e através dos implantes mentais e a fascinação, ela se recupera, e aí ela volta para a escola
muito bem, compenetrada, com concentração, volta a se alimentar, dormir bem, volta a ter sua vida normal. Isso é caso, esse atendimento recente. Vamos supor que chega uma pessoa para mim, fala, doutor, eu estou tomando vários remédios, onde eu vou estou pisando em cadáver. Estou pisando em cadáver. Eu saio daqui, vou para outro estado, continuo pisando em cadáver. Quer dizer, ela está alucinando. E aí você vai trabalhar com aquela pessoa, pessoas de repente com 26 anos, e você vai constatar que lá nos 4 anos de idade, alguém colocava para ela, a mãe, colocava para ela, filha, todas as noites você tem que orar. Se você não orar, o demônio vai subir pelas paredes e vai pegá-la. A noite que a criança não dormia, e a noite que a criança não rezava, melhor dizendo, né? A noite que a criança não rezava, ela ficava com medo, porque deixou de rezar, o demônio viria pegá-la. E aí foi gerando medo nessa criança, a criança de 4. Com o decorrer dos anos, estava tomando vários remédios, foi passando, de repente se afastou da mãe, depois encontrou alguém, casou, aos 26 anos, tentou suicídio. E o marido pediu socorro à minha pessoa. Aí fomos trabalhar, vamos detectar que aos 4 anos a mãe falava que o demônio viria pegá-la. E aí foi colocado o medo. Esse medo trouxe alucinações, ansiedade alta, depressão, insônia, e assim sucessivamente. Com 3 sessões, a pessoa se recuperou, fez uma regressão, passou por um processo de conscientização e fizemos entender que o demônio jamais existe. É a criação do homem. Então essas crenças nos adoecem. E aqui fazemos o quê? Removemos essas crenças das pessoas. Hoje, no mundo em que vivemos, é sabido que no Japão, 11% da população adoece em função das igrejas. No Brasil, em torno de 18%. Inglaterra, 15%. Grande Europa, 15%. Isso é científico. Então, a grande população religiosa também adoece em função das igrejas, das crenças. Então, tudo que colocamos na nossa mente, a mente atrai. Se colocamos que o demônio existe, se o capeta existe, se o diabo, Satanás de rabo, existe, aí vamos ter medo do Satanás, do capeta, do diabo, e vamos seguir 2 caminhos que também nos adoecem. Então é isso que eu queria dizer para vocês nesse campo das crenças, no campo das crenças. O universo, falando um pouco agora de abundância, o universo é riqueza. Haja vista, você pegar, por exemplo, uma melancia. Normalmente a melancia tem muitas sementes. Você tira as sementes da melancia, coloque-as para secar e depois você prepara a terra. E com a semente de uma só melancia, você acaba fazendo uma rocinha, acaba fazendo uma roça, acaba plantando as sementes e com as sementes virão várias mudas de melancia que produzirão muitas melancias com um fruto só, uma fruta só. Então, a inteligência que nos criou, ela mostra para a gente que o universo é riqueza. Então, se o universo é riqueza, é importante querermos ter riqueza. Riqueza de saúde, riqueza de relacionamentos, riqueza de bem-estar, riqueza de dinheiro, desde que seja de maneira honesta, sempre honesta. Falando em honesta, eu quero passar para vocês algumas frases. Uma delas, faça sempre o melhor para você. E na dúvida, faça o melhor para você.
Faça sempre o melhor para você e, na dúvida, faça o melhor para você. Sem prejudicar ninguém, bem claro. Sem prejudicar ninguém. Uma outra frase. Sinta-se a pessoa mais importante desse mundo para você. Sinta-se a pessoa mais importante desse mundo para você. Sinta-se a pessoa mais importante desse mundo para você. Se sentindo a pessoa mais importante desse mundo para você, lógico, você vai se alimentar bem. Você vai dormir bem. Você vai procurar ter uma vida equilibrada. Sempre fazendo o melhor para você, sem prejudicar ninguém. Outra frase importante. Jamais, em hipótese alguma, se preocupe com o que as pessoas pensam, sentem ou falam a seu respeito. Jamais, em hipótese alguma, se preocupe com o que as pessoas pensam, sentem ou falam a seu respeito. Tenho 5 dedos aqui. Se fossem 5 irmãos gêmeos, todos eles pensariam e sentiriam de maneira diferente. Experienciaria a vida, ou teria uma experiência, melhor dizendo, diferente um do outro. Cada pessoa experienciaria de maneira diferente do outro. Então, você tem que ir para a tua consciência. É lógico que aquilo que o outro passa, se for positivo, você absorve. Mesmo porque a gente aprende com o outro e com a natureza. Mesmo porque a gente aprende com o outro e com a natureza. Sendo assim, jamais se preocupe com o que os outros pensam, sentem ou falam a seu respeito. E eu disse que nós aprendemos com o outro e com a natureza. Qual a razão de aprender com a natureza? Veja só, nós estamos no mês de janeiro, um mês que não está chovendo pouco, pelo menos aqui em Birigui, noroeste do estado de São Paulo, está chovendo pouco, existe uma escassez de chuva. O que acontece? A árvore, que produziu muito até agora no novembro, por exemplo, um cajueiro, ele começa a soltar as folhas. Começa a deixar as folhas caírem. Elas começam a amarelar e caírem. O que ele está nos ensinando? Que experiência nós vamos ter nesse procedimento do cajueiro, das árvores em si? Temos que dar sempre preferência para a nossa vida, para a nossa saúde. Primeiramente a saúde. Então o cajueiro ele solta as folhas, existe a escassez de água, para absorver com a sua raiz mais profunda a água para poder manter-se vivo. E como não tem água para levar para todas as folhas, ele solta as folhas. Então aquilo que ele absorve é o suficiente para manter a vida. Aquilo que ele pode eliminar no momento, ele elimina, que são as folhas. Quando houver água em abundância, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que brotem novas folhas, e depois as flores e os frutos. Porque aí existe a abundância de água. Então, o cajueiro, assim como as outras árvores, nos ensinam que devemos sempre dar preferência para a nossa saúde, para a nossa vida, em primeiro lugar. Haja vista que a saúde é a nossa primeira riqueza. Termos saúde é a nossa primeira riqueza. Com saúde, nós nos alimentamos bem, nós nos movemos, nós vivemos bem. Então, a saúde é a nossa primeira riqueza. As árvores nos ensinam isso. As árvores nos ensinam isso, que é importante darmos preferência para a nossa saúde, sempre. Sempre a nossa saúde. E jamais algo que nos prejudica, no sentido de bebidas, de álcool, de drogas, de abuso em termos de perder noite de sono, e assim sucessivamente. Temos que focar na nossa saúde sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Um detalhe também muito importante, de agora em diante, façamos sempre o melhor para a nossa pessoa e
consequentemente, o melhor para o nosso próximo, para todas as pessoas. Faça sempre o melhor para você e, na dúvida, o melhor para você. Mas, quando puder, também faça para o outro. O outro é um semelhante em termos de ser humano, em termos de natureza, em termos de vida. E valorize cada vida, cada vida. Às vezes, em caminhadas, detecto no cimento apenas um caule fininho, como se fosse uma linha, com uma folha e com uma flor. Aí o que acontece? A gente admira aquela superação, aquela vida. Isso é maravilhoso. É o que eu tinha para dizer para vocês por hoje. Em seguida falaremos mais sobre assuntos envolvendo hipnologia clínica e fascinação.